encontrou a palavra de Deus? Amém. Então diga assim: achei o tesouro. Achei o tesouro. Amém. Veja, mas está escrito assim: disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos? Bem alto, bom som. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Glória seja ao nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados, eu quero nessa oportunidade compartilhar com vocês sobre a verdade. A verdade. Aleluia. A verdade define quem somos. A verdade define quem queremos ser. A verdade define quem nós precisamos ser. A verdade, ela define a necessidade que temos do nosso cotidiano para vencer, primeiro, a nós mesmos, as nossas dificuldades, os obstáculos que existem dentro do que hoje até aprendemos mais cedo, da formação do nosso caráter cristão. Mas a verdade em que eu quero falar é uma verdade absoluta, que é a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Não estou falando de uma verdade, de uma filosofia, de um ponto de vista, apenas de uma matéria, de um conhecimento científico, não. Que não deixa de ser verdades em muitos aspectos, mas eu quero falar de uma verdade absoluta, onde todas as outras fontes podem descorrer, podem se desaguar a ela, que é a verdade da sacrossanta palavra de Deus. Veja, meus irmãos, que nós acabamos de ler aqui no livro do Evangelho intitulado João, no capítulo 14, no versículo de número 6, onde o próprio Salvador da humanidade, o próprio Senhor da igreja, o próprio Messias, Ele mesmo, Filho de Deus, o enviado, aquele que todos podemos colocar a nossa esperança, Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amados, nos dias de hoje se debate, nos dias de hoje se discute, nos dias de hoje há uma grande intriga, onde filosofias, pontos de vista teológicos, políticos, religiosos e sociais, grupos de determinações diferenciadas, com princípios religiosos, morais, sociais, querendo assumir uma postura de possuir a verdade e levar para si mentes, corações, sentimento, e assim dominar uma grande massa, para que eles possam satisfazer a si mesmo, dizendo: nós temos, ou eu tenho a verdade. Mas sabe o que a Bíblia disse? A Bíblia disse, no capítulo 8 de João: conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. Sabe para quem que a Bíblia disse? Essa expressão, conhecereis a verdade, está falando para toda a humanidade na face da terra. Está falando para todo aquele que tem fôlego. Está falando para todo ser humano. Está falando para todo aquele que pisa neste chão, o qual o próprio Deus diz em Deuteronômio: eu coloco diante de ti terra e céus, com
como testemunha de que Ele, a verdade, está sentado no seu trono de graça, seu trono de salvação, seu trono de bondade, seu trono de socorro, seu trono de amor, seu trono de piedade, que é o trono do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Ele é a verdade. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. O único grupo que você pode seguir, eu quero lhe dizer, que é um grupo de promessas que existe na palavra de Deus, onde você pode afirmar sem sombra de dúvida os teus princípios, a tua fé, o teu desejo, a tua esperança e os teus passos largos paulatinamente, sem olhar para trás, porque a palavra de Deus possui toda a verdade. Sabe o que diz a Bíblia em João no capítulo 1? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque Ele é antes da criação do mundo. O Senhor Jesus, falando-se da verdade, Ele não estava falando apenas para o espaço, Ele não estava falando apenas para o tempo, Ele não estava falando apenas aos ares, mas Ele estava direcionando a sua voz, direcionando a sua palavra, direcionando o seu discurso, o seu ensinamento, como irmãos, chaves e base de caminhos verdadeiros onde o homem podia traçar, dizendo: conhecereis a verdade. Há um infinito para se conhecer. Nos dias de hoje está sendo discutido, irmãos, os nomes que estão no código. Está sendo discutido os grupos que são maiores em dominar e predominar massas, até mesmo religiosas, por que não? Tendo o seu nome lá em cima. E tem muitos defendendo esses nomes. Por outro lado, tem outros aproveitando desses nomes que se tornaram bem conhecidos, já se tornaram bem elevados no meio da sociedade, até mesmo pelo mundo afora. E para se tornar conhecido, eles estão mencionando esses nomes, uns com críticas pejorativas, outros com elogios, defensores, tentando ali criar também uma escora, como que se fosse um amuleto para o nome pessoal de certos indivíduos. Mas nós, queridos, não queremos ficar nem com um nome que está no pódio, e nem queremos ficar com aqueles que tão pouco ainda se criticam sem nome, mas nós queremos tomar a pena neste lugar aqui nesta manhã, para você que ouve, um nome que é acima de todo nome, o nome santo, o nome bendito, o nome poderoso, o nome salvífico, o nome ao qual é dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu quero lhes apresentar uma vez mais, para que você não esqueça, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, aquele que tem compaixão, piedade, misericórdia da tua vida, aquele que tem poder pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, de santificar a tua alma, aleluia, e lavar de todo o pecado com o sangue do Calvário. Jesus diz: conhecereis a verdade. Veja que ele estava falando para o povo, interpelado pelos seus próprios discípulos, em meio a uma circunstância, cercado pelos herodianos, pelos escribas, pelos fariseus, que tentavam pressionar para que Jesus pudesse identificar de alguma maneira com a religião da época, com o grupo da época, com o domínio da época, com aquele costume da época. Portanto, eu quero aqui fazer lembrar, amados, que nós não estamos sujeitos a ter que nos acostumar ou nos ajuntar com o que hoje está acontecendo nos dias da modernidade. Nós não estamos sujeitos, obrigatoriamente não estamos sujeitos a nos ajuntar com a mídia que hoje predomina com uma filosofia massa. Mas nós temos liberdade
nesta manhã de olhar para a verdade que é Cristo Jesus. Aleluia. Tanto é que quando pressionado o próprio Jesus, ele disse: olha, eu sou a verdade, e eu, porque lhe digo a verdade, vocês não creram. Veja, eu quero ler um versículo que está também no Evangelho de João, no versículo, capítulo de número 8, o 46. O próprio Jesus, nessa conversa que ele teve com os discípulos, falando sobre a verdade, ele lhes perguntou uma pergunta muito interessante. E eu quero que você faça essa pergunta no dia de hoje para si mesmo, pois você é um cristão, um crente, pois você precisa estar embasado, ter a tua alma assegurada, o perdão para a tua vida, porque o homem não pode viver aleatoriamente com um ponto de filosofia, irmão, sem um princípio para si mesmo. Mas o próprio Jesus, ele perguntou, dizendo em meio à massa, a multidão que ali lhe impressionava, ele olhou dizendo e perguntou: quem pode? Quem de vós? Qual de vocês? Há no entremeio os que aqui estão me pressionando, que possa lhe convencer de qualquer pecado. Quem pode me convencer de qualquer pecado? Voltando ao assunto da verdade. Nos dias de hoje, nós percebemos que as pessoas estão falando de igrejas, estão falando de grupos, estão falando de vários tipos, vamos dizer, de crentes, de pastores, de obreiros, de religiosos, de pessoas não crentes, de incrédulos, de ateus, estão fazendo uma miscelânea. E a intriga é definindo quem possui a verdade. Porque cada vez que alguém se sente no direito de acusar, de denegrir, de definir qualquer forma de classificação, ou tentando categorizar a fé do outro, ele está tentando dizer: eu tenho a verdade. Mas eu quero lhe dizer nesta manhã, nós estamos longe disso. Não é o que queremos. Nós queremos que você seja livre para procurar a verdade. Nós queremos que você seja livre para conhecer a verdade. Nós queremos que você seja livre para ter intimidade com a verdade. Nós queremos que você seja livre para poder esquadrinhar e buscar a verdade para si mesmo. Nós queremos que você seja agente da verdade, pois essa verdade está na santa e bendita pessoa de Jesus. Voltando a falar outra vez, a verdade não está na minha religião. A verdade não está na religião de nenhum grupo, por maior que seja ele. A verdade não está apenas em dogmas ou qualquer prática dogmática que se parece ser boa e verdadeira, ainda que assim possa ser, mas a verdade, ela consta simplesmente na santa e bendita pessoa de Jesus, o qual é representada e tida fácil para se conhecer pela palavra de Deus. Você não pode conhecer Jesus se não é pela palavra de Deus. Você não pode conhecer Jesus por religião. Você não pode conhecer Jesus por filosofia. Filosofia de vida, filosofia religiosa, filosofia grupistas, filosofia social, filosofia, por mais ética que ela seja, você não pode conhecer Jesus por ela. Mas você pode conhecer Jesus através da sacrossanta palavra de Deus. A Bíblia diz que toda a palavra de Deus é boa, toda a palavra de Deus é santa, porque ela é preparada, ela é inspirada. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e boa é para redarguir, para corrigir. Amados, porque não queremos ser corrigidos, redarguidos pela palavra de Deus? É melhor você voltar e andar no caminho certo do que permanecer aonde você está.
o seu ponto de vista, o seu ponto teológico, o seu ponto filosófico, o seu ponto sentimental. E tem muitos hoje que estão apenas seguindo um ponto sentimental. Eu penso assim, eu sou assim, eu sinto assim, e o sentidor está errado, o pensamento está errado, não tem conhecimento e deixa que o orgulho cresça em si. Mas eu quero lhe dizer, nessa manhã, aproveitando aqui, com muita humildade, dizer: seja humilde, volte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Volte para a palavra de Deus, volte para o Evangelho, volte para os princípios bíblicos, volte para João 14:6, que foi lido aqui, onde o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer a verdade? Venha para Jesus, ela tem a verdade. Aleluia. Aleluia. Se você olhar para as pessoas, se você olhar para mim, se você olhar para um grupo religioso apenas, você vai permanecer o homem ou a mulher mais miserável que se pode existir, porque nós não temos capacidade de sustentação própria. A capacidade de sustentação está na boa e santa palavra de Deus. Você não vai encontrar na face da terra um homem perfeito, uma mulher perfeita, porque perfeito é somente o Santo de Israel, o poderoso, o Salvador da minha alma, o qual a sua palavra é viva e eficaz. Glória a Deus. E boa para salvar. Bem. Essa manhã, a palavra que Deus me dá é a palavra da verdade, porque você anda julgando, você anda apontando, você anda dizendo sobre esse, sobre aquele, um não serve, o outro não é bom, o outro é menos ainda, mas você, onde tem a tua verdade? Onde está embasada a tua verdade? Onde está assegurado a tua esperança? Onde está assegurado a purificação da tua alma? Onde está garantido o perdão dos seus pecados? Onde está redimido a tua alma da perdição? Porque nós temos para apresentar a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela não é uma espada, mas ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela tem poder para penetrar entre juntas e medulas, fazer separação da alma e do espírito, que nenhum cientista sabe o que é isso, nem o conhecedor da área de medicina sabe o que é isso, nem os estudiosos, por mais que eles sejam, até mesmo gurus, sabe o que é isso. Mas a palavra de Deus diz que tem esse poder, porque a palavra de Deus, toda ela inspirada é, por isso ela tem essa força, essa graça, essa bondade, ela tem, irmão, essa autoridade, ela penetra, ela faz a diferença na tua vida. Aleluia. Queira conhecer hoje a palavra de Deus. Quem sabe você já conheceu tanta coisa e já percebeu que tudo aquilo que você conhece, que sabe e que possui, não passa de nada, porque não pode te levar a lugar nenhum. E quando você reclina a tua cabeça no travesseiro, você percebe que você não é mais nada que ninguém. Mas eu lhe digo e lhe apresento hoje a palavra de Deus, que é a verdade. Aleluia. Ela é a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e ela vai tirar você desta intriga de achar que todos estão errados e você está certo. Mas no final você olha para si mesmo e vê que você não tem base para estar certo tampouco. A palavra de Deus é poderosa porque ela é a verdade, e ela é capaz de ir ao encontro da tua necessidade, não importa o tamanho dela. E o próprio Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Esse é o único que pode dizer isso para um pobre pecador miserável, que pode pensar até possuir a verdade, mas está perdido, porque a questão é ter a verdade e estar direcionado. Outro é a filosofia de achar que tem a verdade e andar perdido. Qual é o caminho que você está? Você tem a verdade, ela te faz livre, ou você acredita possuir a verdade e anda perdido? Porque a verdade, quando Pedro teve um encontro com um grande grupo ali em Atos 2, quando de repente, naquele tumulto, pregando sobre o Messias que havia sido crucificado, sido morto e ressuscitado ao 3º dia, eles disseram: varões, o que faremos então? Porque eles pensavam ter a verdade e não tinham. Mas Pedro disse: arrependei-vos
Sejam batizados em nome de Jesus, aleluia, para a salvação da vossa alma. Há ainda uma saída, amados irmãos, há uma saída para você que acha que não tem saída. Tem uma saída. Você que usa todos os meios e escusas para julgar e para falar e para pensar que não há saída, há uma saída. Jesus Cristo é a saída. Hoje a saída está sendo introduzida uma vez mais. Hoje a saída está sendo apresentada uma vez mais, baseada na verdade da palavra de Deus. Jesus Cristo é a verdade. Glória a Deus. Jesus Cristo é a verdade que salva hoje. Jesus Cristo é a verdade que salva amanhã. Jesus Cristo é a verdade eterna. Ele é a verdade. E ele diz: conhecereis a verdade. E disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, falando outra vez, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que eu entendo com isso? Que não interessa a tua sabedoria, o teu ponto de vista, nem o teu sentimento. E eu quero dizer para o sentimento de muito aqui, que estão errados. Tem muita gente vendo com o sentimento errado. Você está jogando a igreja do Senhor pelo seu sentimento. Cuidado, mude o teu sentimento, muda o teu ponto de vista, muda a tua filosofia, porque é um juiz que é ser justo. A Bíblia diz que ele é o único juiz e justo. Saiba disso. Capítulo 7 de Mateus, a Bíblia diz que quando você se faz de juiz, quando você julga, quando você aponta, você está fazendo de juiz. E agora você inclui tentando julgar também a Deus. Cuidado, é hora de você olhar para cima e dizer: eu preciso de um juiz. Glória a Deus. Porque nós estamos debaixo de um agora mesmo. Amém. Aqui há um juiz que está sendo passado a limpo neste lugar. O juiz sacrossanto de Cristo está aqui. Você crê, ele está. Você não crê, ele está. Você crê, ele atua. Você não crê, ele atua do mesmo jeito. Você crê, ele existe. Você não crê, ele existe do mesmo jeito. Você crê, ele é aferido. Você não crê, ele continua fazendo o seu julgamento, porque ele é justo. Aleluia. Ele disse assim: qual de vós? Qual de vós? E eu quero perguntar para você que não vê em ninguém a verdade, só você tem a verdade. Eu quero perguntar para você se você pode julgar e definir e achar na palavra de Deus alguma condenação. Alguma condenação, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida terá o seu nome escrito no livro da vida. A palavra de Deus diz que todo aquele que vem ao Senhor, ele não pode ser lançado fora. A palavra de Deus diz que todo aquele que vem a Deus por herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus, ele tem liberdade de entrar no reino de Deus. E você tenta dizer o contrário. E eu estou aqui dizendo e perguntando nesta manhã: você quer julgar a palavra de Deus? Você tem poder para levantar contra a palavra de Deus? Porque Jesus diz: quem pode me condenar? Quando Jesus curou aquele homem que havia descido pelo telhado, e que olhou para ele e falou: filho, perdoados são os seus pecados. Irmãos, e tem gente que acha que ter um pecado perdoado não significa nada, não. Irmãos, quem não tem os seus pecados perdoados é amarrado pelas correntes do inferno. Porque o pecado são correntes infernais que amarra a vida do homem, que amarra a vida do pecador, que amarra a vida da pessoa, que ele anda travado, sem força, sem esperança, sem alegria, sem paz. Ele tenta comprar a paz do seu dia a dia, mas lá no finalzinho ele encontra sempre com os momentos de reflexão, dizendo: eu não tenho alegria, eu não tenho paz, eu não tenho felicidade, eu não tenho esperança. Mas Jesus, olhando para aquele moço em meio à multidão, ele diz: filho, perdoados são os seus pecados. A multidão diz: e quem é esse? Por que esse homem está falando que perdoado? Que autoridade é essa? Jesus disse assim: olha, para que você saiba que essa palavra tem poder, que essa palavra que eu falo, ela vem desde os céus.
O que é mais fácil? Jesus disse: o que é mais fácil? Perdoar o pecado ou dizer a esse paralítico: saia, levanta, anda, vai andar, vai embora, são e salvo. Bendito seja o nome de Jesus. Ele diz: para que saiba que até mesmo para perdoar pecado tem o Filho do Homem poder. Bendito seja o nome de Jesus. Deixa eu lhe dizer alguma coisa: você precisa ser perdoado dos seus pecados, é livre para andar. Muitas vezes não somos fisicamente, nós não somos, irmãos, atados, amarrados, aleijados, coxos e mancos, mas estamos espiritualmente, irmãos, amarrados, atados, coxos e mancos, e não podemos andar. Somos cegos que não podemos ver um palmo na nossa frente. Estamos pior do que galinha catando minhoca, não consegue ver nada. Mas Jesus Cristo está aqui. Ele é lâmpada para os nossos pés, é luz para as nações. É o que Isaías disse: Ele é a luz para as nações. Glória a Deus. Que João diz lá no capítulo 1, que ele veio cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Outra vez, que você procura a verdade, ela está em Cristo. O que você procura, o caminho, é Jesus de Nazaré, o caminho. O que é que você procura? Um intermediador que pode te assegurar, e então você não vai ter mais sombras de dúvida. Jesus é o intermediador entre Deus e o homem. Jesus, o único intermediador entre Deus e o homem. Mediador. Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Eu quero lhe apresentar para consumar Jesus de Nazaré uma vez mais. O mediador entre Deus e o homem. O que possui a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Mas ele diz no versículo 45, ele diz assim: mas porque vos digo a verdade, não me credes. E há muitos que não estão crendo na verdade. Não creem, não querem possuir. Porque para possuir a verdade é preciso estar, irmãos, de acordo, coadunar com a santa palavra de Deus. É preciso ter harmonia com a palavra de Deus. E qual é a tua harmonia nesta manhã? Qual é a tua harmonia nesta manhã? Com quem tem tido harmonia você? Com quem tem tido comunhão com você? Tem se satisfazido olhando para as coisas que a mídia te traz, que o mundo te traz e oferece? Nós estamos vivendo a reta final da estrada desses últimos tempos, meus queridos. Da estrada cristã, nós estamos avançando para um ponto final. É hora de nós pararmos alegremente com nossos corações jubilantes e dizer: glória a Deus que eu tenho Cristo, eu tenho o caminho, a verdade e a vida, porque Ele me salvou. Glória a Deus. Quem tem Jesus tem o caminho. Quem tem Jesus tem a verdade. Quem tem Jesus tem a vida, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, e nós queremos, para encerrar, queremos que vocês observem o que a Bíblia disse, porque o próprio Jesus, quando falava com Nicodemos, o próprio Jesus falando com Nicodemos, um homem que era conhecedor da palavra de Deus, Jesus referiu a Nicodemos, dizendo: Nicodemos, a verdade não está na velha criatura, mas na nova. A verdade está no nascer de novo. Querido, você não vai poder identificar com Cristo Jesus e conhecer esta verdade se você não acreditar no novo nascimento para a tua própria vida. Se você não se identificar, não procurar Cristo em você, se você não procurar em você mesmo um arrependimento, como Pedro havia dito em Atos 2, dizendo: arrependei-vos. Se você não procurar, irmãos, esquadrinhar conforme João, nós temos aqui no capítulo 8, conhecendo a verdade. Não adianta conhecer a fama, não adianta conhecer o mundo de hoje, não adianta conhecer filosofias, não adianta conhecer os teus próprios direitos. Não adianta. Não adianta conhecer a tua conta gorda. Não adianta conhecer o carro novo. Não adianta. Mas você precisa conhecer aquele que é dono da verdade, pois Ele é a verdade. Jesus de Nazaré. A oportunidade que nós temos nesses últimos dias de servir a Deus, onde muitos com a mesma oportunidade não servem, é diferente.
a oportunidade é a mesma. Assim como alguém naquele momento era curado e recebia o perdão, ainda um milagre para sair andando, os outros estavam voltando para aquela cama que estava atada, sendo levado por 4, porque eles diziam: quem é este que tem poder para perdoar pecados? Era o mesmo que dizendo: esse está sendo perdoado, esse está sendo curado, mas eu não posso, porque eu não acredito, eu vou para o lugar dele. Tem pessoas que, porque ver a igreja do Senhor Jesus, os crentes que estão marchando, lutando, irmãos, e não estão caminhando sem olhar para trás, dizendo: eu vou marchar, eu vou uma vez mais para a casa do Senhor, eu vou porque lá eu vou ao encontro da verdade, que ela já anda no meu coração. E tem muitos olhando e dizendo: não adianta, não vale a pena, não vai dar nada. Mas a mesma, irmão, a mesma mensagem permanece: Jesus é a verdade. Quem tem Jesus o tempo todo quer ver Ele manifestado na sua vida. Glória a Deus. Quem tem Jesus quer ver a sua ação. Nós queremos a ação de Cristo na nossa vida todo dia. E quando você olha para a Bíblia, você percebe que Jesus não para. Jesus está sempre atendendo, irmãos. É o tempo todo. Ele diz assim: olha, eu trabalho e meu Pai trabalha também. Porque tentaram dizer que Jesus estava fazendo um trabalho no dia de sábado, que ele olhou assim e falou: eu vou ficar parado? Não, rapaz, eu trabalho e meu Pai trabalha também. Sabe o que significa? Que Ele está trabalhando a teu favor hoje. A tua causa está sendo cuidada. O milagre já está determinado, irmãos. A bênção já foi ordenada por você. Bendito seja o nome de Jesus para a sua vida, desde os céus. O Senhor que cuida de você, que guarda a sua vida, que guarda os seus caminhos, que guia você pela verdade, porque Ele é a verdade. Ele está aqui nesta manhã. Glória a Deus. Crê nas promessas. Glória a Deus. São mais de 8.400 promessas que existem na palavra de Deus para todo aquele que nele crê. Será que não há uma que desperta a tua curiosidade? Glória a Deus. Será que não há uma que desperta o teu interesse? Será que não há uma que você possa agarrar nela e dizer: eu quero esta promessa para a minha vida, e nessa promessa eu serei um servo fiel, nessa promessa eu serei testemunha fiel, nessa promessa eu serei abençoado, nessa promessa minha casa será abençoada, nessa promessa minha vida será abençoada, nessa promessa eu verei Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus é verdade. Tem que tomar posse da tua promessa. Glória a Deus, aleluia. Tem que tomar posse. E Jesus diz então: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Por que não credes? Por que as pessoas não correm para os pés de Jesus? Porque, irmãos, elas estão querendo que a verdade chegue nas suas casas como presente de Natal. Um papelzão bem bonitinho, bem enfeitado com uma florzinha. Mas aqueles pecadores, eles tiveram que descer até o teto para poder ser livre, liberto. E tem alguém querendo ser abençoado, sentado num sofazão de perna cruzada para cima, e achando que assim, irmãos, em que ele tem um encontro com a verdade. Jesus está perguntando: e por que vocês não creem? Você não pode me convencer, por que não crê? Se você não encontra outro com a verdade, só tem Jesus. Você não vai encontrar outra base, amado, outra base suficiente para convencer o homem do pecado, da justiça e da verdade. Só Jesus. Só esta palavra pode convencer o homem do pecado, da justiça e da verdade. E hoje eu convido que você possa atar no teu coração a verdade, conforme está escrito no livro de Salmos: Senhor, eu escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Em vez de você falar da igreja, esconde a palavra de Deus no teu coração. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece a Bíblia? Você conhece as Escrituras? Você conhece de Gênesis a Apocalipse? Você sabe se o seu nome está indicado aqui para ser salvo? Você sabe se o teu milagre está aqui? Por que está falando daí? Entrega a tua vida para Jesus, pois Ele é verdade. Deus os abençoe no nome de Jesus, porque Ele é bom. Glória seja o nome de Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.